O segundo e último dia do Congresso pelos 25 anos da Constituição Federal, realizado em Alagoas, foi considerado pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, como o maior congresso já realizado no ano de 2013, onde se discutiu temas da cidadania e da advocacia do país. O maior congresso realizado este ano pela nossa entidade, alusivo aos 25 anos da Constituição Federal, aqui em Maceió, no coração do Nordeste do Brasil, para discutir grandes temas da advocacia e da cidadania de nosso país. Sem dúvida alguma, homenagear a Constituição, refletir sobre as suas virtudes e sobre os seus defeitos é fundamental para que possamos efetivá-la, implementá-la, torná-la uma realidade sentida na vida de cada brasileiro. Cuidar do direito à saúde, à educação, dos direitos sociais, dos direitos individuais, do respeito à dignidade da pessoa humana, da observação de que todos devem ser felizes em sua integridade, todos devem ser respeitados em suas diferenças. Esta concepção de que o ser humano é uma obra maior do que todo o Estado brasileiro, de que o ser humano é a finalidade, a razão de existência e a meta a ser atingida nas ações estatais, é sem dúvida alguma um cumprimento do dever da nossa entidade. A ordem que é dos advogados, ela é também do Brasil, e ao cuidar dessa importante causa, que é o respeito à Constituição da República, ela cumpre com esta sua missão de zelar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas e pelo respeito aos direitos da cidadania no Brasil. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de Alagoas, Tiago Bonfim, ressaltou durante a solenidade dos 25 anos da Constituição que o direito constitucional, depois do século XXI, precisa solucionar os velhos problemas para então cunhar novos conceitos. Nessa celebração dessas bodas de prata do nosso texto constitucional, muito mais do que enfrentar novas questões que devem ser enfrentadas, nós precisamos também continuar a buscar novas soluções para velhos problemas, porque esses problemas ainda continuam a bater na nossa porta. O direito constitucional do século XXI, portanto, ao invés de se limitar a cunhar novos conceitos e institutos, o que deve ser feito, precisa tentar utilizá-los também para solucionar esses velhos problemas. Em países como o Brasil, essa efetivação dos direitos fundamentais ainda pendentes de concretização, e aí é bom destacar que eu estou me referindo à concretização por falta de omissão e não necessariamente por falta de formulação legislativa de comandos constitucionais. Os dois palestrantes que fizeram parte do painel Direitos Fundamentais, que ocorreu no segundo dia do Congresso, foram o Procurador Regional da República, Daniel Sarmento, e o professor titular da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sarlet. O procurador Daniel Sarmento falou sobre a teoria constitucional funcional. Uma teoria constitucional funcional, ela tem que partir de premissas empíricas realistas, das instituições tal como elas existem, tal como elas funcionam. Então, por isso, uma teoria que eventualmente funcione para o Brasil pode não funcionar na Alemanha. Já o professor titular da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Ingo Wolfgang Sarlet, foi o segundo palestrante do painel de Direitos Fundamentais e abordou a questão dos direitos fundamentais terem um caráter contramajoritário. E é evidente que se direitos fundamentais têm, como todos sabem, um conteúdo também, um caráter contramajoritário, todos os direitos fundamentais têm, por serem fundamentais e direitos, um caráter contramajoritário, isso é inevitável, faz parte, inclusive, da sua razão de ser dos direitos fundamentais terem um caráter também contramajoritário. Eles, por sua vez, também são produto de uma maioria qualificada que decidiu, que o nosso projeto constitucional devesse ser generoso, com a quantidade
de qualidade de direitos fundamentais que foram reconhecidos no nosso texto de 1988. Porque o nosso texto de 88 se situa justamente numa quadra da história constitucional que apresenta duas grandes características, duas, em outras, mas duas grandes características. Uma é um texto pós-autoritário, como o Daniel já lembrou, né? E como as demais constituições pós-autoritarismo, a da América Latina e também de outros estados, foi uma Constituição que realmente acabou apostando mais no discurso dos direitos fundamentais, dos princípios estruturantes da Constituição, especialmente de dignidade da pessoa humana, mas também, naturalmente, uma Constituição que apostou mais no Poder Judiciário, né, do que as demais Constituições fizeram. Isso também é um fato, né? Por outro lado, a nossa Constituição, que é de 88, né, ela está numa situação também estratégica importante em relação a um outro conjunto de constituições que não apenas por serem pós-autoritárias, mas que já encontraram presente na evolução, digamos assim, legislativa, constitucional e internacional, um imenso número de catálogos de direitos humanos já reconhecido no plano internacional. A Declaração da ONU de 48, os dois grandes pactos de 66, a Convenção de São José da Costa Rica de 69 e assim por diante. Um dos convidados ilustres para a comemoração da Carta Magna foi o professor titular de Direito Penal da Universidade de Cândido Mendes. Ele falou da importância deste debate que trata da nossa Constituição Federal. É importante que nós realcemos os princípios fundamentais da Constituição e, muito especialmente, buscar a efetividade desses princípios, né? Temos uma Constituição de 25 anos que ainda deve e precisa de implementação de inúmeros direitos que ela consagra e que estão ainda no papel. Especialmente na matéria que me coube dissertar nessa conferência relacionada com a liberdade e com o direito de presos. Para mim, o problema da carceragem e da penitenciária brasileira é insolúvel. Vejo muito poucas iniciativas no sentido de melhorar esse ambiente lamentável e, ao mesmo tempo, pouca preocupação da própria população com os presos, com os egressos do sistema, com a reintegração dessas pessoas à sociedade. Parece que não é alguma coisa de que nós devamos devemos cuidar, né? E é um momento de importante preocupação com isso, já que temos 550 mil presos, né, que um dia sairão das prisões e devem ser absorvidos pela sociedade e não rejeitados pela sociedade, o que motivaria um aumento da criminalidade por todos indesejada. O vice-presidente jurídico dos Correios, Cleucio Santos, também ressaltou a importância em celebrar os 25 anos da Constituição Federal e parabenizou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela iniciativa. Na minha opinião, é de suma importância que se adotem iniciativas como essa. Acho que a OAB, por meio do seu Conselho Federal, está de parabéns. Já organizou outros eventos comemorativos dos 25 anos da Constituição e agora se realiza aqui, na capital do estado de Alagoas, Maceió, este seminário, este congresso para debater temas profundos para a sociedade brasileira e que constam da nossa Constituição Federal de 1988, que neste ano completa 25 anos. Acho muito importante não só para advogados, estudantes de direito, mas para a sociedade como um todo, que ela tenha uma compreensão, não digo total, mas pelo menos naquilo que é essencial da sua Constituição. E no caso do Brasil, como a Constituição brasileira ela aborda diversos temas da sociedade, é muito importante que a sociedade se engaje num movimento de compreensão do seu texto constitucional, não só do que está escrito, mas da importância de uma Constituição para uma sociedade democrática. Então, acho que a OAB está de parabéns pela iniciativa. O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, declarou que está feliz com o papel da Ordem dos Advogados do Brasil em promover essa celebração de 25 anos da Constituição Federal e com a posição que ela vem exercendo no país. Feliz, sobretudo, pelo papel que a Ordem dos Advogados do Brasil exerceu na convocação, na feitura e na garantia da Constituição de 1988.
A minha presença aqui nesse evento é, sobretudo, um reconhecimento público do papel enorme, insubstituível, que a OAB tem representado no nosso país. O advogado Nabor Bulhões afirmou que é uma honra para Alagoas presidir um evento tão importante para a cidadania em comemoração da promulgação da Constituição Federal. A Alagoas está verdadeiramente honrada com a realização deste evento em nosso estado. O presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, promoveu, repito, no estado de Alagoas, o evento mais expressivo em comemoração aos 25 anos da promulgação da Constituição Federal. Isto é um evento singular porque nós estamos a falar de uma Constituição que foi promulgada para bem traduzir, mais do que o sentimento do povo brasileiro, as suas necessidades e as suas aspirações. O advogado falou ainda que, devido à Constituição, é possível se construir uma sociedade solidária, livre e justa. A Constituição conta hoje com mais de 25 anos e representa, como dizia o grande presidente da própria Constituinte, a possibilidade de se construir uma sociedade solidária, livre e justa. E verdadeiramente as manifestações que aqui se produziram de constituintes, do relator da Constituinte, de advogados e de juristas, bem traduzem o verdadeiro sentido formal e material que a nossa Carta Política hoje encerra. Trata-se de um documento que garantiu, de forma absolutamente adequada e pertinente, a transição de um Estado autoritário para um Estado democrático de direito. Uma Carta Constitucional que está a garantir uma estabilidade institucional em pleno regime democrático por mais de 25 anos. E mais do que isso, estamos a falar de uma Constituição que está conseguindo implementar, ou pelo menos ajudando a implementar, uma verdadeira consciência constitucional, o que de há muito não vinha ocorrendo no Estado brasileiro. Nós estamos verdadeiramente felizes e até emocionados com a realização deste evento aqui, porque ele representa um marco no reconhecimento do quanto a Constituição brasileira representa para a cidadania e para a sociedade brasileira. O ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, também foi uma das autoridades que participou do evento e declarou que a OAB é uma mola propulsora do regime democrático e é ela quem luta pelo reordenamento constitucional. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil é a grande mola propulsora do regime democrático. Quando nós estamos fora, numa excepcionalidade institucional, é a Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa OAB, que pugna, que luta pelo reordenamento constitucional. Ou seja, no momento agudo em que se encontrava o país na ditadura, há 20 anos atrás, eu diria mais, há 30 anos atrás, foi a Ordem dos Advogados do Brasil quem deu o primeiro passo para que nós pudéssemos hoje respirar esse ar da democracia. Eu tenho dito sempre que eu fui ministro da Justiça, relator, senador, deputado federal, mas o cargo que mais me honrou, o cargo que mais me deu alegria, foi de ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. De modo que para mim hoje é uma noite de festa. Festa porque eu me sinto em casa. Festa porque não tem uma instituição que se compare àquela que se chama Ordem dos Advogados do Brasil. De modo que o nosso presidente, não só o presidente a nível federal, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, quanto o nosso presidente a nível local, o presidente Tiago Bonfim, ambos estão de parabéns. O primeiro por ter trazido esta reunião para Maceió e o segundo por ter sido um anfitrião de altíssima categoria. Não ficou faltando nada. A liberdade está aqui mesmo.